Pronto. Bem. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Jade, voluntária da comunidade Vagas do X. Eu estou nas frentes ali de eventos e social media, então, eventinhos que são organizados pela comunidade sou eu que estou gerenciando ali com o pessoal, postagens no Instagram, LinkedIn, então, estou ali como voluntária. Antes de passar a palavra para a Tami, vou passar só uns recadinhos ali para quem está aqui pela primeira vez, não conhece a comunidade ainda. Então, a Vagas do X, ela tem o intuito de ajudar pessoas que querem entrar na área de UX, querem evoluir. Então, a gente busca dar visibilidade para essas pessoas, para oportunidades de trabalho também. Então, vagas de estágio, vagas júnior. Então, a gente tem uma curadoria de vagas para a área de design, não só UX, mas design como um todo. A gente tem algumas seleções de conteúdos também sobre portfólio, entrevistas, carreira. A gente tem descontos e seletivas, então a gente tem alguns parceiros ali que oferecem cupom de desconto para a comunidade. A gente tem uma comunidade ativa, então serve muito para ter trocas, networking, é bem legal. E mentorias individuais também, então para quem apoiar a comunidade ali a partir de R$ 10, consegue ter essa mentoria com os mentores voluntários da comunidade, então é bem legal. Tem o QR Code para vocês acessarem as iniciativas, mas eu vou deixar os links aqui no chat daqui a pouquinho também, que fica mais fácil para vocês acessarem. E combinados com o nosso workshop de hoje, então vamos praticar a escuta ativa, o respeito. Quem se sentir à vontade pode abrir a câmera, quem não quiser, tudo bem também. Podem ficar à vontade para fazer comentários tanto com o microfone quanto no chat. Então, quem quiser falar com o microfone, só levanta a mãozinha que a gente vai gerenciando por aqui. Só cuidado com o tempo, né? Podem compartilhar nas redes sociais também que estão participando. E a gente está num espaço seguro, então sintam-se à vontade aí para trazerem pontos que vocês têm no dia a dia, dores. Então, podem ficar à vontade para trazer no chat. No final, eu vou compartilhar um formulário de feedback. E para certificado, quem precisar de certificado para colocar como horas complementares ou quiser compartilhar em rede social, a gente vai coletar também. Então, no finalzinho ali, eu vou passar o formulário para vocês. E acho que é isso. Agradecer a Tami pela oportunidade de trazer esse conteúdo novamente aqui para a comunidade. Então, é riquíssimo. A Tami sempre, quando faz apresentações assim, é muito ótimo. Então, aproveitem esse tempinho com ela. E é isso, Tami, ó, o espaço todo seu. Tô por aqui, então no que precisar, só me dá um alô. Obrigada, Jade. Boa noite, gente. Posso já compartilhar minha tela? Ah, já posso. Deixa eu só. Perfeito. Tá, vamos lá, então. Gente, então, boa noite. Bora começar esse workshop. Como a Jade comentou, eu já dei esse workshop aqui outra vez, né? Não é a primeira vez que eu tô dando esse workshop. Até queria saber, tem alguém aqui que participou do último workshop sobre Google Analytics ou não? Levanta a mãozinha aí, só para mim ver se tem alguém. Acho que não, né? Alguém, por acaso, já viu algum outro conteúdo meu? Também pode levantar a mão, comentar no chat, o que for. Gente, mas essas perguntas... Aí, a Laura também já viu, beleza. É mais para mim saber, porque eu vou conversar uma coisa para vocês, assim, porque esse workshop, teoricamente, ele é muito grande, e eu sei que a gente está numa quarta-feira, no meio da semana, óbvio que eu não vou ficar aqui, quero fazer no máximo em 1 hora e meia no máximo. Só que eu tenho um super problema com isso de tentar reduzir. Então, eu queria até saber se tinha muita gente que conhecia e tal, para eu poder passar um pouco mais rápido. Vai ser alguns tópicos, eu vou passar mais rápido, sim, para a gente conseguir finalizar ele todo, o workshop todo. Porque eu quero pelo menos uns 10, 15 minutos de mão da massa, beleza? Então, vamos lá, vamos começar, então, para dar tempo de tudo.
Bom, primeiro a agenda, né? Eu vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre métricas em UX, né? Porque não tem como a gente falar sobre esse workshop sem falar sobre métricas de UX. E aí sim, a gente vai falar um pouco sobre o Google Analytics. Eu vou passar para vocês alguns termos que é importante vocês conhecerem antes de fato da gente entrar na ferramenta. E por último, acho que a gente não vai conseguir fazer talvez um trabalho de fato dentro do Google Analytics, mas eu quero que vocês pelo menos fuçem, encontrem algumas coisas, visualizem algumas coisas e tudo mais. Então a gente vai ter uma mini prática ali no final, tá bom? Então, bora lá, né? Quem que eu sou, né? Acho que a Jade já me apresentou um pouquinho aí. Meu nome é Adriana, mas muita gente me chama de Tamia e podem ficar à vontade de me chamar de Adriana ou de Tamia, mas a maioria me chama de Tamia. Atualmente sou casada, eu tenho 2 cachorrinhas adotadas aí que estão na foto. Trabalho como UX Metrics barra pesquisa, né, dentro do Inter, já vai fazer, agora em setembro, 6 anos que eu estou trabalhando com isso, então, há muito tempo. E também dou aula na PUC, Minas, como professora de UX Metrics também. Então, muitas dessas coisas que estão vendo aqui, por exemplo, que a gente vai passar rapidinho, é uma coisa que eu também dou na minha aula, um pouco mais demorado e tudo mais, né? Então, e tem a parte também de pesquisas quantitativas, que a gente fala muito nas aulas, mas que não estão aqui. Mas se é coisa, se caso vocês tiverem interesse, podemos conversar sobre o assunto. Bom, e bora lá, né? Primeiro falar um pouco sobre as importâncias das métricas em UX, assim, acho que a Laura falou que já assistiu alguns conteúdos meus, então, Laura, com certeza você já deve ter visto essa parte aqui, porque é uma coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente começa falando sobre métricas de UX, né? Por que que a gente tem que falar sobre elas? Eu sei que o UX parece um tema já não tão novo assim, né? A gente tem outras funções agora que são mais novas que o UX, mas quando a gente vai comparar com o mercado e outras áreas, né? O UX ainda é muito novo, né? Então, se a gente for comparar, por exemplo, com marketing, como a área de vendas, por exemplo, o time de UX é muito novo e dependendo da empresa que você trabalha, eu tenho certeza que existem pessoas que não sabem o que o time de UX faz. Então, eu vou dar meu exemplo, né? Eu trabalho num banco digital, vamos dizer assim, o Inter. E, gente, eu tenho quase certeza que tem uma galera que não deve saber o que o UX faz, né? Então, porque tem gente, assim, do banco tem pessoas que trabalha 100% digital, mas tem aquele cara que é da contabilidade, que não sei o quê, que está há não sei quantos anos trabalhando e tudo mais, e talvez ele não saiba o que é o X-Metrics, mas ele saberia o que a equipe de marketing faz, o que a equipe de vendas faz e tudo mais. Então, quando eu digo que a gente é um time novo, é disso que eu estou falando, sabe? Nem todo mundo sabe o que o time de UX faz, o que o time de UX entrega. E aí você imagina o espanto deles quando descobrem que tem um time grande, uma quantidade enorme de pessoas fazendo uma coisa que eles nem imaginam o que a gente entrega, né? Então, está mais ou menos por aí o problema. A gente não consegue, às vezes, não é óbvio para as pessoas o que a gente entrega, o que a gente faz, o tipo de resultado a gente traz para a companhia. E aí, por uma definição de UX Metrics, né, primeiro já dando a primeira dica aí, né, esse cara aí, o Jerry Spool, se você não conhece ele ainda, siga ele no LinkedIn, siga ele no Medium, ele é ele é focado em produto, e ele é uma pessoa que traz muito essa visão de UX Metrics, que é uma visão que eu sigo, por sinal, então eu trago muita coisa dele, assim, muito documentação que ele traz e tudo mais, para definir o que é o UX Metrics, e uma das definições dele é isso, né, um mapeamento direto do que acontece ao entregar um bom designer de produto ou serviço. Parece simples, mas é extremamente complexo, né? Acho que se vocês já trabalham aí um pouquinho com isso, ou estão criando aí os portfólios de vocês já sabem o tanto que isso é difícil, eu nem preciso dizer muito sobre o assunto, né? E aí, como que a gente mostra esse valor dessa entrega? Beleza, agora a gente sabe o que é o X-Metrics, a gente sabe que não é óbvio para todo mundo o que um time de UX entrega, e como que a gente mostra isso, se as pessoas não sabem nem o que a gente faz, né? O Jerry Spool, de novo,
ele traz essa frase, que tipo, o que que a gente tem que mostrar, o que a gente entrega? É exatamente respondendo essa frase, que seria o nosso objetivo, né? Se a gente faz um bom trabalho, como que a gente melhora a vida de alguém, né? Como que a gente consegue fazer isso a partir dos nossos produtos, das nossas entregas, do nosso serviço dentro da equipe de UX? E aí, quando a gente começa a falar de métricas, a gente pegar aquele objetivo ali daquela frase e a gente quebra geralmente em 3, tá? Óbvio que se você for olhar a fundo, você vai ver que tem muito mais métrica, né? Existem várias listas aí rolando no LinkedIn, na internet, falando sobre métricas de UX, uma lista gigantesca. Mas a minha sugestão para vocês, principalmente se vocês estiverem começando, é comece com sim, pouco. Primeiro, simples e pouco, vamos dizer assim, né? Eu gosto de me guiar por essas 3 métricas, que também é uma metodologia que é utilizada. Então, primeiro, a gente vai analisar uma métrica de progresso, para entender se a gente está chegando perto ou não do nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? A resposta dessa frase, tá? Então, a gente vai ver se a gente está chegando próximo ou não a esse objetivo. Depois, a gente vai ver o valor do problema. Precisa ter dinheiro? É indicado. Então, assim, o que a gente está resolvendo na vida de alguém financeiramente dizendo? Possivelmente, gente, tem essa parte financeira, tá? Muita gente fala assim comigo assim, ai, Taminha, mas realmente precisa falar de dinheiro? Precisa. A gente trabalha, né, no mundo, a gente vive no mundo capitalista e a gente precisa falar de dinheiro. As nossas entregas têm que refletir financeiramente para a nossa empresa, né? Então, encontre aí o valor. E esse valor, gente, pode ser várias coisas, tá? Então, pode ser economia que você está dando, né? Então, economia com atendimento, as pessoas não desistindo, por exemplo, de comprar o seu produto, então você está conseguindo melhorar ali o seu funil de compra e você está levando mais pessoas a fazer aquela compra. Então, isso também traz valor financeiro, né? E até fechamento de compra, lead, afins. Então, sempre tenta trazer isso em valor reais, tá? Ah, não consegui, vou trazer por número de usuários. Ok, usuários também é dinheiro. Se você pegar o número de usuários, por exemplo, e se por acaso a sua empresa tiver o ARPAC, por exemplo, não sei se todo mundo sabe o que é o ARPAC. ARPAC é o custo, vamos dizer assim, que... Não, custo não, como que eu vou dizer assim? O valor financeiro que aquele usuário entrega para a sua empresa, né? O valor financeiro daquele usuário. Então, se você tiver um ARPAC, por exemplo, você pode pegar a quantidade de usuários que você aumentou e multiplicar pelo ARPAC. O que eu estou dizendo tenta um jeito de trazer dinheiro para esse lugar. Às vezes não é óbvio, às vezes você vai ter que fazer um cálculo. Então, eu tenho só número de usuários, então eu pegar esse número de usuários e multiplicar pelo ARPAC, por exemplo. Eu tenho só número de atendimento. Então eu vou pegar esse número de atendimento e multiplicar por o valor de cada atendimento. Às vezes também vocês não vão ter esse valor, ou vocês não vão ter, por exemplo, esse ARPAC que eu comentei. Mas alguém que você for apresentar esse dado vai ter, e você pode colocar, por exemplo, isso, assim, se a gente tivesse esse valor, a gente poderia multiplicar e mostrar o quanto que ganhamos ali e tudo mais. Isso, Paulo, ARPAC, isso mesmo. Colocaram, receita média por cliente ativo, muito bom. Obrigada, Alexandre. Então, por exemplo, vocês conseguem fazer alguns cálculos e mostrar isso, né? E isso é super importante para a galera entender que a gente está conseguindo falar essa língua, que a gente sabe o de que a gente traz, que o nosso trabalho entrega de fato o que a gente precisa, né? E aí, por último, a nossa métrica de sucesso, né? Onde a gente quer de fato chegar, onde que até nessa metodologia eles falam, qual é a métrica que a gente vai ver batendo, vai modificar lá, e você vai falar, gente, chegamos na nossa meta de sucesso, e que a gente vai comemorar, e que você vai pedir um aumento para o seu chefe e tudo mais, porque você chegou naquele objetivo, sabe? Então, vocês precisam ter isso definido. Óbvio, gente, que assim, métrica de sucesso é complicado, porque talvez dentro da minha empresa que eu trabalho isso não é muito bem definido, mas assim, a gente também tem um papel de cobrar isso, né, das nossas lideranças, das nossas
principalmente das nossas lideranças, né? O que eles esperam? Por que eles estão sendo cobrados? Por que a gente está ali, né? Então, qual que é essa métrica de sucesso? Conversem sobre isso, né, na empresa de vocês e tudo mais. Isso é super importante. E eles saberem que a gente está preocupado com isso, né? Afinal, todo mundo quer trabalhar. Então, precisamos dar resultados. Bom, e aí, basicamente, as métricas são importantes, mas se elas não forem de uma forma observadas, é impossível da gente levar elas a sério, né? Então, a gente, além da gente definir elas, a gente precisa acompanhar elas, observar e que todo mundo também divulgar essas métricas de alguma forma, né? As pessoas têm que saber que a gente está olhando para elas, não pode ser uma coisinha só nossa, falar, ah, não, isso daqui é só do meu time, eu não vou mostrar para ninguém e tudo mais. Porque se ninguém vê, ninguém vai ver valor. Então, a gente precisa mostrar isso para as outras pessoas, fazer as outras pessoas acompanharem, fazer elas, mostrar para elas o tanto que isso é importante, tá? E, assim, uma métrica que a gente está falando aqui, ela não precisa ser algo extremamente complexo, não, gente. Não precisa ser necessariamente um dashboard super elaborado e afins. Pode ser, às vezes, até o momento que você vai rodar uma vez por mês um teste de usabilidade para ver quanto tempo que a pessoa demora para completar um fluxo, por exemplo. Pode ser uma coisa simples, isso que eu quero dizer, sabe? A gente já tem as ferramentas, vocês só precisam entender qual de fato é o objetivo para vocês e o que vai trazer valor para vocês, tá? E aí, vamos lá para um casezinho básico. Então, assim, como que eu vou mostrar de fato valor na minha entrega? Eu gosto de trazer isso daqui, mas para a gente ter uma coisa mais palpável, tá, gente? Porque às vezes a gente fica muito no mundo das ideias e é um pouco complexo. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um contexto muito genérico, porque eu acho que é uma coisa muito do nosso dia a dia, né? Então, a gente foi relançar ali um produto, o produto já existia, a gente vai relançar esse produto, porque a gente viu que estava muito ruim, então precisava começar tudo do zero, né? Quem nunca? Então, a gente começou a fazer um estudo sobre esse produto para trazer algumas melhorias, perfeito? Então, tá. E aí, a partir dessas melhorias que foram mapeadas e tudo, a partir desses dados que foram mapeados e tudo mais, a gente fez melhoria no fluxo e publicamos o novo produto, tá? O que acontecia antes da gente fazer? O que foi observado antes da gente fazer esse relançamento, tá? A taxa de conversão passou de 3% para 5% depois do lançamento. Então, antes das pessoas que entravam no meu produto, 3% finalizavam a compra. Agora, com essas melhorias, todo mundo que entra no meu produto, 5% finalizam a compra, ok? Bom, o primeiro mês aí, né, relançamento do produto, foi vendido 53 milhões e conquistando 16 mil novos clientes, tá? Então, esse foi o resultado do primeiro mês de lançamento. E o que foi a entrega de UX? Sim, precisa alinhar com o período também. Assim, aqui, no caso, eu não coloquei, mas a gente pode colocar, como essa análise de um mês, né? Vamos supor que aqui é 5% no primeiro mês e 3% no mês anterior, que estava sendo analisado, tá bom? Bom, e aí o que foi, de fato, a entrega de UX? Gente, uma coisa que eu falo muito, assim, o que é a responsabilidade de UX, né? O time de marketing, o time de vendas, dependendo do que o time de vendas faz e tudo mais, eles são responsáveis por levar usuários até a sua página, aplicativo, né, landing page, que seja. A equipe de marketing é responsável por levar essas pessoas até lá. Quem vai pegar na mão do usuário e levar ele até a compra é a equipe de UX. Tá? Então, o que a gente é responsável? A gente é responsável por pegar a mão do usuário que entrou no nosso app ou no nosso site e fazer ele finalizar a compra, né? Que no caso aqui é o nosso objetivo. Então, o que foi a entrega de UX aqui nesse caso, desse produto? A gente teve 53 milhões em vendas no mês de relançamento, que eu comentei, né? Isso porque a gente teve 5% na taxa de conversão. Então, mais uma vez, todo mundo que entrou lá no meu site,
a equipe de UX pegou 5% na mão desses usuários e levou eles até a compra, certo? Antes desse relançamento, quanto que era a minha taxa? De 3% só, né? A equipe de marketing, óbvio que pode ter pontos aqui que elas podem ter melhorado e tudo mais. Mas se a gente pensou num novo fluxo de produto de compra, se a gente viu ali as quebras, tentamos melhorar alguns atritos que a gente via em relação ao funil, né, das pessoas que entravam e finalizavam a compra, vocês entendem que essa melhoria aqui é uma responsabilidade de UX? Então, se a gente permanecesse, se o UX não tivesse mexido no produto, né? Se a equipe de marketing continuasse trazendo a mesma quantidade de pessoas e só 3% convertessem, em vez de ter 53 milhões em vendas, a gente teria 32 milhões em vendas, né? E aí, o que o time de marketing, o que o time de marketing, o que o time de UX entregou nesse mês? A gente entregou 21 milhões em um mês com esse relançamento. Mas não foi só o time de UX, né? Porque a gente sabe que a gente não trabalha sozinho. Foi equipe de TI, foi equipe de produto, né? A gente entregou esse relançamento em conjunto para trazer esse resultado. Beleza, não, gente, não é um problema dividir, compartilhar os ganhos, vamos dizer assim, né? Mas é uma coisa que eu falo, por exemplo, quando uma equipe de vendas, eles vão mostrar o resultado deles, eles falam que bateu a meta, por exemplo. Eles falam que isso foi responsabilidade também da equipe de UX, da equipe de produto, da equipe de não sei o que e tudo mais? Possivelmente não. Eles assumem aquilo para eles, porque é óbvio, o trabalho deles estão ali, né? Todo mundo já meio que sabe que não é só eles que fizeram, né? Óbvio que eles foram lá e venderam, mas o produto precisa ser bom para ele vender. A equipe de UX precisa pensar no produto para eles venderem, né? Então, tenham menos receio disso, menos receio de falar mesmo, tipo assim, não, a gente entregou isso e tal, né? Acho que já é óbvio que existem outros times ali em volta, existe time de produto, existe time de TI, existe o marketing, existe vendas, está tudo certo, ninguém está discutindo sobre isso, mas isso também foi uma entrega do trabalho de vocês, assim, né? Então, se apoderem disso e não tenham vergonha de falar sobre isso também. Acho que tem um pouco disso, né? Às vezes a gente fica, não sei se eu quero falar isso, vou arrumar muita briga, muita intriga aqui na empresa, vou ficar quietinha. Mas é isso, gente, só um case para a gente mostrar mais ou menos como que funciona e entrar em algumas discussões aí complexas, né? Que eu sei que não é fácil, tá, gente? Não acho que vai começar do dia para a noite a falar sobre isso, convencendo, chamando seu chefe no cantinho, falando, olha só essa ideia aqui, o que você acha? E se a gente mostrasse para os outros e tal, né? Então, assim, a gente vai comendo pelas beiradas até chegar onde a gente quer, né? Então, bora lá. E aí, como eu vou saber a taxa? Gente, ué, um minuto. Será que eu confundi aqui os slides? Eu tô assim, né? Ih, peraí. Ah, gente, confundi os slides, foi mal. Eu fui deletando aqui, então desconsiderem esse slide, mas bora lá, pro outro. Bom, agora a gente vai falar sobre ferramentas, que eu acho que é porque a gente veio falar aqui, né? Hoje o nosso workshop é voltado para uma ferramenta específica, e eu tô feliz com o tempo. Bom, vamos lá. A gente tem algumas ferramentas quando a gente falar de análise de dados, tá? Então, a gente tem a parte do tagueamento, que eu vou falar um pouquinho mais, né? A gente vai entrar um pouco, mas é meio que mapear as informações que a gente precisa dentro de um fluxo, né? A gente tem, de fato, análise de dados, né? Que é fazer essa análise de Firebase, GA4, Excel, Crazy Egg, Hotjar, qual que é o outro mesmo também da Microsoft? Clarity, né? Então, a gente tem essa parte de análise de dados. A gente tem a parte da extração de dados, né? Que é BigQuery, Excel e tudo mais, que vai mexer ali com SQL, alguma coisa do tipo. E a parte de visualização de dados, né? Então, Tableau, Power BI, Locker, PPT e afins. A gente vai entrar um pouquinho em detalhe aqui, mas eu queria só mostrar essa visão para vocês. E, gente, passando por esse slide aqui, assim, acho que todo mundo que está aqui sabe o tanto que é importante, mesmo você trabalhando com o X, saber sobre dados, né? E eu fui tomar um café com um amigo meu esse final de semana, ele também é pro designer,
E eu lembrei dele falando isso, assim, porque ele estava falando para mim que agora ele está mais fazendo análise de dados e consultas no SQL do que, de fato, criando coisas dentro do Figma, né? É muito doido isso, assim, ao meu ver, porque ele falou que ele está rodando muito testes, e aí ele também tem que, tipo assim, ele acaba ficando um pouco responsável por analisar esses resultados dos testes, né? Então, ele faz muita extração de dados, essa parte aqui de SQL, de fazer query e buscar essas informações para fazer ali o resultado das entregas dele, né? Então, muito doido como as coisas vão mudando. Acho que se fosse há uns 2, 3 anos atrás, acho que eu não ia escutar isso da boca dele. Então, assim, fiquei muito surpresa e estou lembrando disso agora, que o tanto que é importante a gente saber essas coisas. E aí, beleza, né, gente? O que é tagueamento? Como eu comentei ali. Tagueamento, ele é um mapeamento da jornada dentro de um site. É isso aí, Alexandre. Na verdade, mais que Excel agora, né? Agora eu estou pedindo query, SQL, eu fiz, tá meio complexo o negócio, mas tá tudo certo. A IA tá aí para isso, para ajudar a gente a escrever linguagem, tá tudo certo. Bom, e aí o que é o tagueamento, né? É esse mapeamento da jornada que a gente conversou dentro do nosso site, o aplicativo. Basicamente, é a gente entender onde o usuário está visitando, qual que é a tela, onde que ele está clicando, quais ações eles estão fazendo ali dentro, e por aí vai. E para fazer esse tagueamento, né, a gente precisa fazer esse mapa, né, essas tagzinhas ali para a gente poder analisar. Então, por exemplo, se você entrar no aplicativo e não tiver configurado nada, você não vai ter informação nenhuma. Você vai ter informação de quantas pessoas fizeram o download do seu app e só. Então, a gente precisa configurar essas tagzinhas para entender onde que eu preciso clicar, acionar e afins. Vou dizer aqui uma coisa também, né? Aproveitar que a gente está aqui nesse workshop. Até alguns meses atrás, o meu time de UX era responsável pelo tagueamento, tá? Dos produtos. Eu sei que isso não é uma prática tão comum assim no mercado. Muita gente acaba que essas tags elas são muito produzidas pelos PMs ou POs e tudo mais, né? É uma responsabilidade deles, geralmente, mas em alguns casos isso acontece. E até fiquei sabendo recentemente de uma outra empresa que a responsabilidade é da equipe de UX. Então, assim, gente, é isso. A gente precisa saber o básico, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E fora o fato, né, que, igual eu comentei aqui também, que eu gosto de trazer, uma das coisas boas a gente saber o que é o tagueamento, como que ele funciona e tudo mais, é que a gente pode cobrar também. Se caso a gente está numa empresa que isso não é uma responsabilidade do time de UX, vocês podem pedir essa informação. É bem melhor pedir, tá? Só para dizer, né? Mas é isso. Isso também, eu acho que o time também saber o que mapear, né, Paula? Saber o que pedir também, acho que isso é importante. E o tagueamento a gente usa para algumas coisas, né, para fazer teste, análise ali, né, dos fluxos e afins, para analisar testes, e também tem muita, pessoal de mídia, né, e marketing e afins, utiliza muito para otimizar campanha, e-mail e afins. Deixa eu ver, gente, vocês estão mandando mensagem aqui? Alexandre, tem ferramentas que fazem tagueamentos automáticos. Por exemplo, o que eu comentei aqui do Clarity, tem algumas coisas do Hotjar, por exemplo, né? Que já faz meio que automático, vamos dizer assim. Mas, quando a gente vai falar do Google Analytics especificamente, a gente vai passar por alguns que são meio que automáticos no Google Analytics, tá? Mas nem todos são automáticos no Google Analytics. A gente precisa pedir para a ferramenta computar aquela informação. E aí eu vou nomear ela também, né? Então, não que ela seja completamente difícil de se fazer, tá? Mas a gente tem que informar que a gente quer trazer aquele dado, que eu quero saber daquela informação, tá? É meio que isso, assim. Aqui onde eu trabalho só existe eu no time. Se eu quiser métricas que eu tenho que me virar, né? É,
A Paula comentou que às vezes colocam-se muitas tags, né? Paula, eu vou dizer assim que meu time também era esse time e colocava um tanto de tag. Mas a gente tem um problema, assim, eu não sei exatamente como que funciona na sua empresa. Quando a gente fala, acho que eu até tirei essa parte que eu estava tentando reduzir o material, mas quando a gente fala de tagueamento de app nativo, tá, gente? A gente só consegue fazer o tagueamento quando sobe uma versão nova. Então, isso é uma dor, porque vamos supor que subiu, e aí eu lembrei que eu preciso taguear um botão X. Se está em produção já, eu não consigo. Simplesmente eu não consigo, se for no aplicativo, né? Eu preciso subir uma nova versão do aplicativo para poder conseguir rastrear esse dado. Isso é uma super dor atualmente, né? Dentro do web já é um pouco mais tranquilo, porque o web, querendo ou não, ele consegue, mesmo em produção, a gente consegue traquear esse dado via Tag Manager, que eu vou até falar com vocês sobre. Então, é um pouco mais tranquilo quando se é uma ferramenta web. Mas quando é app nativo, principalmente, é um pouco mais complexo isso, sim. Mas é isso, né? Dores da vida. Mas eu te entendo, eu também acho que às vezes é muita coisa, se a gente tivesse resumindo, é um pouco mais fácil. E eu também acho, tá, gente, assim, é uma coisa que eu falo muito isso, porque como meu time foi responsável por isso por um bom tempo, eu fico enchendo um pouco o saco de, tipo, nem tudo tem que ser resolvido no tagueamento, né? A equipe de TI tem que trazer dados para a gente, o tagueamento não é a única fonte de informação que a gente tem, né? Então, isso é importante também. Óbvio que os dados, a gente comenta que é dados de front-end. O que é front-end? Tudo que a gente vê, né? Então, onde que a pessoa clicar, onde a pessoa vai visualizar e tudo mais. Mas a gente tem os dados transacionais, que são os dados de back-end, vamos dizer assim. Isso não é uma regra, tá? Porque dependendo, mas é só uma explicação. Os dados de back-end é o quê? Quantas pessoas de fato compraram, foram aprovadas, ou uma coisa mais sistêmica, né? Que ela não necessariamente precisa visualizar aquilo ali. É isso. Como são definidas as tags? É mais voltado para acompanhar qual específico problemas ou depende da situação. Espero que dependa. Vou tentar te responder aqui. Eu vou trazer um exemplo aqui, e aí você vê se eu respondi, na verdade. Vamos lá, tá? Aqui no caso, eu queria trazer para vocês como que funciona uma tag ou evento, tá? Porque dependendo do Google Analytics, você vai considerar isso também como um evento. Então, ele tem um nome e múltiplos parâmetros. A gente vai entrar em detalhes, você vai entender mais ou menos o que a gente está falando de múltiplos parâmetros. O parâmetro, ele pode ser o quê, né? Ele é tudo de informação extra que eu quero além do meu evento, da minha tag, né? Então, geralmente, ele pode ser o nome da tela, ele pode ser o texto do botão, ele pode ser uma seção. Prometo que vai ficar mais fácil com exemplos. Aqui. Quem conhece o Daqui? É uma tela antiga do Daqui, tá? Eu uso muito, eu odeio o mercado, então eu uso muito esse app. E eu trouxe aqui para a gente poder falar um pouco sobre tagueamento, essa tela. Bom, vamos supor que a tag aqui, a gente está numa tela de categorias, tá? E a minha tag é categorias. O que é categoria? O que eu considero uma categoria? É esse núcleo aqui, por exemplo, bebidas. Isso daqui é um botão em que você vai clicar e você vai na categoria de bebidas, certo? Então, eu estou considerando isso daqui categoria. Beleza? Todo mundo alinhado. Então, o meu evento chama como? Categoria. Eu quero saber quantas pessoas clicaram em categoria, tá? E aí, nos parâmetros, eu vou informar o nome da tela, o nome da categoria, né? Então, o name ali, e a seção que aquilo está. Por que o nome da tela, se a gente está falando da tela de categorias? Porque talvez eu vou querer apresentar categorias também na home. Vou fazer um teste de apresentar categorias na home. Eu vou fazer um teste de apresentar categorias em promocionais, não sei, na tela de promocionais. Então, vocês entendem que eu vou usar uma tag de categorias para todos esses componentes de categoria? Não necessariamente vocês precisam seguir essa regra, tá, gente? É só um exemplo. Se caso eu quiser analisar todos os cliques em todas as categorias, eu consigo de uma forma fácil. Consigo ver quais as telas estão sendo mais clicadas, consigo ver
o nome das categorias mais clicadas, independente das telas, e consigo ver a seção. Aqui, ó, a seção também foi uma das coisas que eu coloquei. O que eu defini como seção, né? A gente tem a seção aqui de destaque. Então, se caso eu clico em bebidas, né, ele vai falar o nome aqui para mim, bebidas, e a seção vai ser destaques. Se por acaso deu um erro, tem bebidas aqui em destaque e tem bebidas aqui embaixo de categoria, se a pessoa clicar aqui em bebidas, ela vai informar, em vez de seção destaque, vai informar categorias, tá? Então, é mais ou menos isso que funciona tag parâmetro. Por que a gente está falando disso? No GA4, agora a gente tem muitos parâmetros, tá? A gente tem muita essa informação, então eu preciso que vocês entendam o que significa um parâmetro e o que significa um evento, uma tag, né? Nesse caso aqui. E a gente está querendo entender quantos cliques tiver em cada uma delas. E por que isso é importante, igual a gente estava falando, né? A padronização, entender como que isso tá. Às vezes, se tiver uma documentação dentro do trabalho, acho que eu vi aqui que o Felipe, algumas pessoas comentaram que eles são sozinhos meio que no trabalho, então, ou é eles que vão fazer isso ou não, ou é eles, né, no caso. Então, é importante ter essa documentação, até para poder analisar e afins. Então, vamos supor que eu criei essa tag aqui de categorias, né, e criei essa documentação, qualquer pessoa que vir depois de mim, ou qualquer pessoa de outras equipes que quiserem analisar esse dado, vai ser muito mais fácil para ela, porque ela vai falar, beleza, categorias quer dizer que é isso daqui, o nome da tela é mais fácil, que eu consigo saber o nome da tela certinho e tudo mais. Então, acaba trazendo mais segurança para o nosso dado, porque mais pessoas estão utilizando, e elas, é meio que óbvio, né? Quando a gente traz um dado, talvez, meio complexo, se em vez de categoria eu colocasse, não sei, X, as pessoas não iam saber do que a gente está falando. Elas não iam confiar tanto no nosso dado, porque não teria uma lógica, sabe? Então, assim, cuidado nisso também, assim. Eu sei que às vezes é só a gente, né? Eu, equipe, assim, tudo mais, mas a gente tem que pensar também num todo e as pessoas que você vai divulgar essa informação. Então, até essa parte de padronização, documentação, é importante para isso também. E aí, o que eu comentei com vocês também do Tag Manager, né? Deixa eu mandar aqui o link para vocês. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que vocês podem depois dar uma olhada, assim, com mais calma e tudo. Mas o Tag Manager, ele é uma ferramenta que o Google criou para facilitar esse nosso tagamento, né? Ele funciona agora para web e para mobile, para app, né? Eu confesso para vocês que eu não conheço muito a parte deles de app, eu não trabalhei muito com isso ainda, conheço mais a parte de web, e a parte de web é bem tranquilo, bem fácil, bem intuitivo, vocês vão ver, tipo assim, se caso vocês verem que a página de vocês, ou o site de vocês trabalham, não tem Google Analytics, é o Tag Manager que vocês vão utilizar para aplicar o Google Analytics nele, para ter essas informações, começarem a ter essas informações. Opa. Obviamente, né, a gente pedindo autorização e tudo mais, mas é bem tranquilo, assim, gente, porque Google Analytics, Tag Manager, quase todos os sites aí do mundo, se bobear, tem. Eles são muito certinhos, eles têm várias coisas, porque eles não seguem só a legislação de regras de segurança de dados aqui do Brasil, segue da Europa também, então é bem tranquilo, né? E com o Tag Manager, eu trouxe aqui um videozinho só para vocês visualizarem, a gente consegue colocar várias tags com o site em produção, né? E aí aqui tem algumas opções, então tem Pinterest, tem Facebook, tem o próprio Google Analytics, óbvio, né? Tem vários aqui que você consegue colocar, principalmente essa parte de mídia, né? Para poder validar e afins. O Crazy Egg, Hotjar, essas ferramentas que alguém comentou aí, que talvez tenham um tagamento já automático, a gente coloca via Tag Manager também, né? É só site ou pode colocar em software também. Giovana, não sei te dizer. Eu acho, tá, que eu já vi em algumas coisas, eu acho que depende do software. Dá uma investigada com a sua equipe de TI, entende se é possível ou não, mas eu não sei te dizer isso, infelizmente.
Meio óbvio mesmo sendo concorrente. Será que dá para colocar o Clarity? Dá sim, Paulo. Na verdade, não é concorrente. O Clarity é uma coisa totalmente diferente do Google, do Tag Manager, tá? E na verdade, o Clarity, você, se você for web, óbvio, você vai colocar via Tag Manager, por exemplo. Você consegue colocar o Tag Manager pelo Tag Manager. Ó, colocar o Clarity pelo Tag Manager. Então, vamos lá. Ai, ó, dá para até colocar em jogo. Ah, então tudo. Ó, o Benício comentou aí que dá para pôr sim em software. Bom, e aí, a primeira tag que a gente cria dentro do Tag Manager, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, é a tag de visualização. O que significa essa tag de visualização? É todo mundo que carrega alguma página dentro do meu site, ou app, né? Então, ela é super importante, que acho que alguém comentou assim, ah, é automático? É quase automático, gente, de tão fácil que é. Você vai clicar, criar ali o Tag Manager para o seu site, por exemplo, se você for começar do zero, óbvio que eu acho que algumas pessoas aqui não vão começar do zero. Geralmente as empresas já têm essas informações, mas caso for começar do zero, vocês vão criar um Tag Manager, criar um Google Analytics para o seu site, para sua empresa, no caso. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é criar essa tag de visualização, né? Que é bem intuitivo, já tem os passo a passo, na própria ferramenta já fala para você que você precisa fazer isso, e você cria ali facinho para você definir já quantas pessoas acessaram, né? E já consegue fazer algumas análises ali de visualização das páginas. E uma coisa importante do Tag Assistant também, ó, do Tag Manager, é que a gente consegue ver ele tem a opção de Tag Assistant. O que é isso, né? É que a gente consegue fazer alguns testes. Então, vamos supor que eu vou colocar ali, igual alguém comentou aí, o Clarity, né? Vou colocar o Clarity dentro do meu site. Só que eu quero testar para ver se eu coloquei certo, se não vai quebrar nenhuma página, se não vai dar erro para o usuário e afins. Então, antes de subir para a produção de fato, eu uso o Tag Assistant para validar se está tudo certo com o meu site, né? Então, eu consigo ali olhar, entender se está tudo certo. Ok, tudo certo? Aí sim, sobre produção, né? Então, acaba te dando mais conforto em relação a isso. E aí, gente, por que que é importante saber disso? Acho que a gente já falou ali inicialmente, né? Mas para vocês terem autonomia na análise de dados, acho que também para ser crítico, né? Igual a gente comentou, saber o que que vocês podem cobrar. Às vezes alguém vai virar para você e falar assim, ah, não dá para fazer isso, porque a pessoa não quer trabalhar. Então, então, às vezes, a gente vai falar assim, não, dá sim, eu já vi que dá. Peraí que eu vou pegar uma documentação para você aqui, você vai ver que dá, viu, menino? Uma coisa doida e tal. Então, para a gente poder se resguardar em relação a isso e saber que dá sim para traquear essas informações, que é possível, tá? E qual a ferramenta que a gente tem que usar, né? Que às vezes vocês conseguem puxando ali na IA mesmo, uma documentação específica para mandar para a pessoa e falar para ela o que ela tem que fazer, por exemplo. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre o GA4, né? GA4, por mais que agora ele não seja tão novo, acho que vai fazer uns 2, 3 anos que ele já exista, né? Ele ainda é muito novo, ele ainda passa, na verdade, assim, não só ele, mas acho que as ferramentas de Google Analytics, do próprio Google, passa por várias mudanças, até porque a gente está mudando constantemente essa parte web e a tecnologia está aumentando, né? Então, às vezes as mudanças acontecem muito rápido. Então, em vez de eu passar para vocês aqui um super passo a passo, eu gosto um pouco da gente falar como que funciona e meio que um dicionário de alguns termos para aí sim a gente olhar para a ferramenta, beleza? Então, vamos desvendar isso juntos. Ah, será que eu coloquei o clean? Não, peraí, vou pegar aqui para vocês, gente, peraí um minutinho. Um minuto, tá, gente? Estou pegando o link aqui.
Ué. Ixi, gente, espera aí um minutinho, que eu não sei porque o link não tá carregando aqui. Agora vai. Aí. Ah, não foi, espera aí. Ah, tá. Vamos lá. Mandar aqui o link. Ó, vou compartilhar aqui minha tela, porque o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar num beta do Google Analytics. Acessaram aí o link que eu mandei para vocês. Vocês vão vir aqui, ó, nesse Google Merchandise Stories. Story, né? Stories. Pronto. Se caso vocês já estiverem logados, né, no Google, já vai aparecer essa página que eu estou mostrando aqui para vocês. Se não, vocês vão ter que logar aí. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso. Qual a função que eu acessei? Ó, Henrique, você tá vendo aqui, né? Eu só entrei nesse link que eu mandei para vocês e cliquei aqui, ó, propriedade do Google Analytics 4, Google Merchandise Stories. É isso? Eu clico aqui. Eu clico aqui e já vai. Ah, tá. Beleza, deu certo, né? Maravilha. Todo mundo conseguiu acessar? Vamos lá. Gente, o que que é isso daqui, né? Às vezes a gente fica com medo de mexer no Google Analytics ou ferramentas que a gente não conhece, porque a gente tem medo de desconfigurar alguma coisa e tudo mais. Então, por que que a gente está usando esse modelo aqui? Porque aqui vocês podem fuçar o que vocês quiserem, que não tem problema, porque isso daqui é meio que uma versão beta do Google, né, do Google Analytics, para mostrar o tanto que vocês podem fazer na ferramenta de vocês. Então, a quantidade de dados. Então, pensa assim num site que está extremamente configurado, tudo certinho do Google Analytics, é isso daqui, que é a versão beta deles, né? E aí, eles conectam com esse site aqui, bem feio,
tá? Vou mandar aqui para vocês também, se caso vocês tiverem curiosidade. Mas tudo que está ali naquele Google Analytics ali é esse site. Então, as pessoas clicando, as páginas, né? Os filtros, os carrinhos, os idiomas, tudo tá ali informando de alguma forma aqui dentro desse site, ó, dentro do Google Analytics, beleza? E aí, convido vocês a fuçar de fato, né? Então, pensa assim, que aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem, que não vai deletar, que não vai estragar, que não que vai dar tudo certo. Então, podem fuçar sem medo, assim, sabe? Então, deem uma olhada aí, vê o que vocês acham. E aí, vamos só continuar aqui, que eu vou passar para vocês aquele dicionáriozinho que a gente falou. Na verdade, vou deixar vocês dar uma olhadinha aí durante uns 5 minutinhos, e aí a gente volta aqui para falar um pouco sobre esse dicionário, porque talvez vocês vão ficar com algumas dúvidas aí, acho que vai ser legal a gente cruzar essas dúvidas. Não que eu vou saber responder tudo, mas a gente vai conseguindo ir conversando. Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês darem uma olhada, dá uma olhada no site que eu mandei aí, dá uma olhada no Google Analytics, ver se vocês têm alguma questão específica ou alguma dúvida, e aí a gente volta para falar do dicionário. 5 minutinhos, tá?
Bom, gente, deu aí os 5 minutinhos, como que foi? Acho que o Alexandre mandou aí, né, que é muito ruim, às vezes, ficar olhando para um tanto de dados sem saber um objetivo. Eu acho que, assim, atrapalha, óbvio, mas usem essa ferramenta, né, usa esse modelo aqui, né, às vezes, se você tiver com muito medo, fala assim, nossa, eu queria pegar aquele dado, mas eu não sei onde está, onde eu olho e tudo mais, use esse site, esse modelo do Google Analytics para vocês olharem sem medo, né? Porque eu entendo isso um pouco, que às vezes a gente fica com medo de mexer em alguma coisa que já está configurada e afins. Então, pensa nisso, assim, como uma forma de segurança. E aí, encontrei aqui nesse daqui, deixa eu ver como que tá lá no meu, por exemplo, do meu trabalho. Então, você consegue fazer essa quebra aí, você consegue ir visualizando os dois, às vezes isso é positivo. Gente, alguém quer trazer algum ponto sobre essa fuçadinha aí de 5 minutos? Tá tudo certo? Então tá, hein? Vou começar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente traz aqui, né, é como que ele atribui o resultado dos usuários. Como que ele sabe que é uma pessoa só? Né? Como ele sabe se a pessoa acessou via mobile e depois acessou desktop e é a mesma pessoa, né? Em dispositivos diferentes. E aqui ele mostra como que ele usa essa lógica, né? Óbvio, gente, mas uma coisa também, quando a gente fala sobre usuários únicos aqui, que é a minha sugestão, é nunca vocês baterem a quantidade de usuários únicos no Google Analytics com qualquer outra ferramenta, tá? E não estou falando, na verdade, assim, qualquer ferramenta que contabilize diferente, não faça isso, porque vocês vão ficar doidos. Não é o ideal, né? Se você está analisando o GA4, continua analisando o GA4. Porque se você for pegar a quantidade de usuários únicos que você viu no GA4 para tentar bater com seu CRM, o Clarity, que seja, qualquer outra ferramenta, vocês vão se perder, porque é muito diferente um do outro. E aí, aqui é uma das respostas porque é tão diferente, né? Cada ferramenta contabiliza o usuário único de uma forma diferente. E aqui ele mostra como que ele considera. Então, a primeira ali, né? A primeira opção é se caso a pessoa já tem um cadastro com você, então ela consegue considerar aquele ali um usuário único, né? O segundo é indicadores do Google. Então, se caso você está ali com o seu, como que chama? Chrome ligado, então ele sabe que você é um usuário e tudo mais. Ou você tem uma conta do Google, você está com a conta do Google logada, então ele considera você um usuário e tudo mais. Então, ele tem alguns indicadores ali no próprio Google para definir se aquela pessoa é um usuário único ou não, tá? E por terceiro, se ele não vê, se você não conseguiu se cadastrar, se você não está logado numa sua conta Google, alguma coisa do tipo, né? E ele não conseguiu classificar das duas primeiras opções, ele considera o ID do dispositivo, tá? Então, o que isso significa? Se caso você acessar o mesmo site pelo seu celular e depois pelo notebook, talvez você vai ser considerado como dois usuários, não necessariamente só como um, tá? Então, fiquem atentos a isso, não achem que esses dados vão bater, eles não são mágicos, eles não vão bater com outras ferramentas, tá? Nunca bate, e tá tudo bem também, não é nada terrível, principalmente para nós de UX, tá, gente? Tipo assim, quando as pessoas ficam me questionando muito, tipo assim, por que os dados não batem? Mas não é perigoso a gente poder analisar se os dados não batem e tudo mais. Quando a gente vai analisar um fluxo, né, não necessariamente a gente tem que analisar 100% da base para ter certeza que aquela análise é válida, né? Às vezes a gente pode pegar uma amostra. Então, se caso o seu Google Analytics está com um número muito diferente da sua base de CRM, considere aquele Google Analytics uma amostra. Você está fazendo uma análise da amostra de um fluxo específico, tá? Então, leve isso em mente. E eu já comentei aqui, né, o Google Analytics ele foi pensado ali para todas as políticas de privacidade do mundo, então ele é bem ok para isso, não fiquem com medo de utilizar e tudo mais, ele está bem junto com as normas aí em relação a isso. Opa. Bom, e aí o dicionáriozinho, vamos lá. Bom, eu não sei se vocês chegaram a ver, a gente tem o termo sessão. Lembra que eu falei lá para vocês das tags barras eventos? Eu dei um exemplo para vocês de uma tag que era um clique, né? Era uma ação. E aqui a gente tem também o que é uma ação também. Então,
esse Session Start, ele é um nome de um evento, de uma tag especificamente, né? O que ele fala? Toda vez que uma sessão inicia. Início da sessão ali, né? E o que é uma sessão? Todo mundo que, por exemplo, a quantidade de pessoas que acessaram o meu site é uma coisa, né? Agora, número de sessões do meu site são outras. Qual que é a diferença de acessos e sessões? Sessões, vamos supor aqui, baseado nessas regras, né, que eles colocaram aqui, que eu deixei, eu entrei no site da Shein, entrei no site da Shein aqui, e aí eu fui lá lavar louça, fiquei lá 1 hora lavando louça, e depois voltei para ver de novo aqui o site da Shein. Se eu fiquei 1 hora lavando louça, mesmo eu tive 2 sessões diferentes. Eu acessei a primeira vez, então foi uma sessão, fiquei 1 hora lavando a louça, e depois eu voltando, mesmo não abrindo o site de novo, e só mexendo nele, ele considera 2 sessões. Por que que ele considera 2 sessões? É encerrado somente após 30 minutos de inatividade. Então, se eu fiquei 1 hora lavando louça, ficou 1 hora que o site inativo. Então, ele considera que acabou aquela sessão e eu vou iniciar outra sessão, tá? Então, isso, por exemplo, é uma sessão. E aí também pode ser o oposto, né? Então, vamos supor que eu entrei no site da Shein agora, aí fui mexer com a minha... Fechei o site, fui mexer com a minha cachorra e voltei depois de 10 minutos e acessei de novo o site da Shein, né? Quando eu acessar novamente o site da Shein, eu vou considerar como uma sessão só, não necessariamente 2, mesmo eu tendo digitado lá, shein.com.br, né? Acho que é isso, não sei exatamente. Sessão única contabiliza mesmo encerrada? Sessão única considera mesmo encerrada. Sim, Paula. Na verdade, são todas sessões encerradas, né? O que diferencia é que um usuário pode, às vezes, fazer mais de uma sessão, né? E aí, se você fala sessões únicas, a gente pode entender que é uma sessão por usuário. Depende aí do que vocês estão querendo dizer, tá? Tudo vai depender do tempo de intervalo entre entradas, correto? Mais ou menos por aí, Ed, mas demora, mas depende um pouco sobre o tempo de entrada. Mas é isso que é importante, vocês entenderem a diferença de sessões e acessos, né? Então, se a gente for, por exemplo, falar, eu quero saber meus acessos únicos do meu site desse mês. Vocês entendem que vai ser diferente do número de sessões? Porque os acessos, você pode acessar uma vez e acabou, né? Então, por exemplo, no Shein.com lá que eu falei, se eu entro no site 2 vezes, eu considero 2 acessos. E aqui eu considero uma sessão só. Deu para entender? É só para vocês terem noção dessas diferenças aí. Por que que a gente fala sessão e por que que a gente fala acesso, tá? Bom, a gente já falou um pouco sobre evento. Eu posso deixar o site aberto em outra aba e ficar no YouTube. E não fechei o site, mas tive 2 momentos distintos de interação com ele. Isso mesmo. Vitória, vai depender. Sessão, a gente considera muito tempo médio de sessão, que eu acho que é uma coisa que a gente vai falar até futuramente, né? Então, por exemplo, eu sou um streaming, eu sou a Netflix, por exemplo, e uma das minhas métricas, né, é que as pessoas têm um tempo alto de sessão dentro do meu aplicativo, né? Então, eu quero que as pessoas fiquem mais de 10, 15 minutos mexendo no meu aplicativo, por exemplo. Então, eu vou olhar tempo de sessão, por exemplo. Eu não vou olhar acesso, que acesso para mim não é tão importante. Porque, assim, se a pessoa só acessar e ela ficar, tipo, menos de 2 segundos no meu aplicativo, não é importante para mim. Tipo assim, na verdade, é até ruim, né? Então, é isso, assim, depende muito. Vamos dizer assim, igual, vou dar meu exemplo aqui também, tá? Eu sou um app bancário, né? Então, trabalho ali no Inter, tem um app bancário. A gente olha muito sessões, porque a gente quer saber quantas pessoas logaram, né? Acessos, por exemplo, pode ser a pessoa acessando o app e não necessariamente logando, né? Então, a gente tem um pouco de diferenciação. Acesso, ela pode só abrir o app. Ela não quer dizer que ela acessou de fato,
tá? Então, tem isso, vai depender um pouco dos objetivos da sua empresa, do seu trabalho ali, tá bom? Bom, o evento, não vou entrar muito em detalhes, que a gente acabou falando já muito, né? Mas é onde a gente vai medir ali, vocês vão acabar vendo muito isso dentro do Google Analytics, que tem ali os eventos principais. O Session Start, por exemplo, ele é um evento, e ele pode ter ali até 25 parâmetros por evento, que é essas informaçõezinhas extras que a gente estava falando. Então, por exemplo, o que pode ser um parâmetro do meu Session Start? O nome da tela em que a sessão iniciou, por exemplo, né? Então, só tentando fechar aí um pouquinho isso. A conversão, né, que pode ser também um evento, pode ser um clique num evento, pode ser tempo, igual eu comentei, às vezes, eu quero que as pessoas fiquem no meu site por mais de 10 minutos. Isso pode ser a minha conversão, né? Então, o tempo das pessoas podem ser minha conversão. Eu posso ser, por exemplo, eu sou a UOL, e aí eu gosto que as pessoas vão e acessam, né? Eu ganho dinheiro quando as pessoas acessam o meu site e visualizam os banners que estão lá. Então, minha conversão é que as pessoas acessem mais de 5 páginas do meu site, por exemplo. Então, existem várias formas da gente fazer essa conversão, tá? E aí, por isso também, você consegue editar isso no Google Analytics. Então, vamos supor, se você é um site, como eu comentei, se você é o seu objetivo é que as pessoas visualizem mais páginas, ou fiquem mais tempo, ou clique num botão, ou deixe um lead, por exemplo. Tudo isso pode ser conversão, tá, gente? Não necessariamente, a conversão não é só a compra, não é só o lead, né? A conversão pode ser várias coisas ali, dependendo do objetivo do seu site, produto e afins, né? Aqui usuários, né, que a gente já falou como que eles consideram usuários, mas uma coisa aí, eu não sei se vocês viram no Google Analytics, a gente tem novos usuários e total de usuários, né? O total de usuários, acho que não preciso muito dizer, né? Porque é todo mundo que entrou. Agora, novos usuários são pessoas que estão interagindo com o seu site ou aplicativo pela primeira vez. Isso é super importante de analisar, gente, porque são as pessoas novas que você tem que ficar atenta ali, né, para ver se elas vão voltar e tudo mais. Então, novos usuários, e eles consideram isso ali, ó, tá vendo a nossa... a tag também que eles utilizam para novos usuários, eles têm essa ou first open, né, que ele pode ser a primeira vez que ele abriu o seu site ou abriu o seu app, ou first visit, né, que é a primeira vez que ele acessou ali seu site. Então, a gente consegue entender ali quantas pessoas acessaram pela primeira vez o meu site, ou uma tela específica, né, então eu consigo ver ali como que as pessoas estão interagindo dentro do meu site ou aplicativo, a partir do total de usuários ou novos usuários. A taxa de engajamento, né? Antes, eu não sei se já ouviram falar disso, assim, tinha o Connect Rate, que era a quantidade de pessoas que saíam antes de fazer alguma ação, né? Que é a taxa de rejeição, vamos dizer assim. E aí, para o Google Analytics veio essa positividade, em vez de taxa de... ai, como que é o nome, gente? Acabei de falar, esqueci. Taxa de desengajamento, não sei. De rejeição. Isso, taxa de rejeição, eles colocaram taxa de engajamento, né? E aí, o que significa, né? Como que é considerada a taxa de engajamento? A sessão tem que ter no mínimo 10 segundos. Se a pessoa sair antes de 10 segundos, não é considerada sessão, né? Na verdade, é considerada um desengajamento, vamos dizer assim, né? Ou ela precisa clicar ou converter em mais de uma página, 2 páginas ali, né? Vai depender das suas regras ali também. Então, se a pessoa acessou sua página por engano, esse é o número de taxa de engajamento vai caindo. E quanto mais ele cai, pior para você. E aí tem várias coisinhas assim, você acaba não sendo muito considerado na pesquisa do Google Analytics e afins, é ruim. E também você precisa entender por que as pessoas estão acessando o seu site e não estão convertendo de alguma forma, né? Não estão se interessando. Será que elas estão acessando o seu site de uma forma errada? Será que existe algum problema ali por trás? Não sei. Bom, gente, terminamos, tá? É... É boa ou ruim? Olha, Paula, geralmente a gente compara
com o período anterior, para você ver se você está aumentando ou diminuindo essa taxa de engajamento. Se eu não me engano, no próprio Google, ele tem o que seria ideal de taxa de engajamento. A gente pode até dar uma olhadinha, assim, mas tem esses dados no mercado, pode dar uma pesquisada, dependendo de quantas páginas o seu site tem, qual é o seu produto e tudo mais, porque, assim, a taxa de engajamento também, ela vai depender um pouco do seu produto, vamos dizer assim, né? Então, tenta dar uma olhada para ver se tem essa base, tipo um bench, né, externo, para saber mais ou menos a taxa de engajamento ideal ali para o seu produto. Gente, mais alguma dúvida? Eu queria passar para vocês, assim, eu não trouxe isso daqui no workshop, porque eu sei que não dá tempo. É, eu já tentei, então não deu tempo já, por isso que eu quis trazer essa parte mais enxuta. Mas é um exercício que eu passo para os meus alunos na aula. Os atuais no mercado, se recomenda para quem quer aprofundar no mundo dos dados. Tá, Maria, sobre cursos, eu acho que depende muito da sua necessidade. E aí eu vou falar assim, por que que eu falo da necessidade? Eu acho que ferramenta, gente, é só ferramenta. Vocês têm que entender a lógica por trás, sabe? Ferramenta vocês vão pegar no dia a dia, vocês vão fazer uma atividade, vão fazer alguma coisinha ali e tudo mais. E não é sobre aprender ferramenta, é sobre aprender a analisar de fato. É sobre olhar para uma coisa, entender, tirar insights daquilo e tudo mais. Então, eu sugiro não necessariamente cursos, mas exercícios, né? Até um dos exercícios que eu vou sugerir aqui para vocês, que é o que eu falei com vocês que eu geralmente faço com os meus alunos, olhem para esse site, né? Que é o site aqui do Google Analytics, vamos dizer assim, né? E pensem como designers, né? Poxa, tem que fazer aqui uma compra, ver qual que é o problema que vocês têm e tudo mais, e aí vem aqui dentro do Google Analytics e tenta analisar. Um trabalho de final de curso nosso lá por exemplo, eles me trazerem dados e propor melhorias para o site a partir desses dados, né? Um exercício que eu queria fazer aqui no workshop, mas eu sei que isso demora muito, não tem jeito, gente. Isso daqui é para vocês olharem para os dados e propor uma melhoria de usabilidade dentro do site, e tem muito, tá, gente? Porque esse site é muito ruim, então, assim, eu tenho certeza que se vocês olharem aqui 2 minutos, vocês vão propor várias melhorias, mas eu queria baseado em dados. Então, além de pensar na melhoria que vocês querem propor, como que vocês vão provar que isso de fato é um gargalo através do Google Analytics? Eu acho que vem muito também do que, acho que o Alexandre comentou, né? Quando você não tem um objetivo assim, só fica olhando para o Google Analytics à toa, é complicado. Então, pensa aqui que aqui, esse Google Analytics, ele tem todas as informações que você precisa, né? Se você não está achando, não é possível, não deve ter essa informação, mas tudo tem aqui. Então, minha sugestão é vocês fazerem essa atividade, né? Se vocês tiverem tempo, se quiserem treinar e tudo mais. Às vezes, assim, Maria, não precisa nem criar de fato, se você quiser, talvez criar um case, alguma coisa assim, ok, mas é mais para olhar mesmo, falar, pô, acho que isso daqui tá esquisito, deixa eu ver se eu encontro esse dado. Nossa, olha só essa taxa que a galera tá desistindo nessa tela, alguma coisa do tipo, mas para você ter essa mentalidade de análise de dados e não necessariamente, porque assim, aqui a gente está falando de Google Analytics, mas talvez você vai trabalhar num lugar que não é mais Google Analytics, que como que é o outro nome da ferramenta? Ah, esqueci. Tem várias ferramentas para análise de dados, sabe? Se você souber a lógica, você vai conseguir mexer em todas. Esse é meu ponto. As métricas de E4 são sempre os mesmos ou podemos ser personalizadas? Pode ser personalizada, Giovana, dependendo da sua necessidade, elas são personalizadas sim. Mas tem algumas que elas meio que propõem, né? Então, essa igual tempo de sessão, coisas assim, ela já consegue te propor, mas todas podem ser personalizadas. Queria um workshop seu analisando alguns dados. Podemos depois pensar em alguma coisa mais prática. Mas é porque, assim, eu acho, igual eu falei, né? Eu gosto muito de
pedir para as pessoas fazerem as análises e a gente só discutir os dados depois, de trazer os dados e a gente discutir, que eu acho que faz mais sentido às vezes, né, do que talvez já trazer uma análise pronta e discutir, igual eu fiz aqui com o case e tudo mais. Acho que é mais para vocês entenderem, mas façam isso. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, talvez na hora que vocês forem analisar, pode mandar mensagem no LinkedIn, não é um problema, tá? Talvez eu não responda tão rápido, mas eu prometo que eu vou tentar. E aí a gente conversa, fala assim, ó, acho que faz sentido e tudo mais. Pensa também que, assim, gente, análise de dados, principalmente para nosso objetivo, é como que a gente vai mostrar aquela informação, como que vocês vão convencer aquelas pessoas que estão discutando que aquilo ali é importante ser mexido, que você, né, que é importante ser editado, que é importante tudo mais. Então, mais do que, óbvio que tem a página de dados, óbvio, mas assim, é também argumentação, né? Como que vocês vão mostrar que aquilo ali, gente, aquilo ali é importante sim mexer, né? Então, pensem um pouco nisso. O GA4 tem limitação, volume de dados, preço? Tem, Alexandre, tem. Mas assim, eu não sei exatamente qual que é o tamanho da empresa que você trabalha. Se caso não for uma empresa muito grande, eu acho que você não precisa se preocupar tanto com isso, tá? Vou dizer, por exemplo, trabalho no Inter, a gente tem muitos dados, né? E o nosso GA4 não é o pago. O nosso GA4 é o gratuito. Choque. Então, assim, eu queria muito o pago. Eu já enchi o saco lá de várias pessoas falando que queria o pago. Mas, assim, é muito caro e a gente tem que mostrar um certo valor e eu não consegui isso até hoje. Então, assim, né? É... a gente trabalha com as armas que a gente tem. Nossa, já pensei em três. Olha lá, o Ed já pensou em 3 melhorias. Acho que não precisa trabalhar muito pensar em melhoria para esse site. Ele é muito ruim, coitado. Acho que é importante aprender análise de dados para quem quer ir para a área de pesquisa e Metrics. Acho de extrema importância, Giovana. Uma coisa que eu falo muito para a equipe de pesquisa do meu time é isso, assim, que, por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai perguntar para o usuário XPTO, mas a gente tem que cruzar essas informações que a gente perguntou para o usuário, né, com o que a gente tem internamente. Então, se meu usuário fala assim, eu uso cartão de crédito todo dia 5, será que ele usa mesmo? Quanto desses usuários, quanto dessa nossa base, né, desse nosso perfil e tudo mais, realmente utiliza, estou dando só um exemplo, tá? Cartão no dia 5. Então, quando a gente faz esse cruzamento, né, da pesquisa em si, com a análise de dados, tipo assim, olha, o nosso usuário nos falou isso, mas a gente pesquisou também na nossa base e a gente trouxe essas informações e esse é o comportamento dele, não sei o que e tudo mais, a pesquisa fica muito mais rica, porque além da gente ver a visão dele, a gente também traz as ações dele, do que ele realmente faz dentro do aplicativo, dentro do nosso site. Isso deixa, tipo assim, muito melhor, porque às vezes o usuário, ele fala, mas ele não, nem tá falando tão sério assim, né? Então, isso é super importante, e eu acho que, como eu comentei também, assim, gente, acho que cada vez mais, né, com essas coisas de IA e afins, a gente vai ser cobrado por ser generalista, sabe? Tipo assim, uma pessoa que vai ficar. Você não vai só desenhar a tela, você vai ter que analisar os dados, vai ter que fazer pesquisa, vai ter que desenhar a tela, vai ter que propor a tela, vai ter que fazer teste, vai ter que analisar o teste, vai ter que, sabe, você vai ter que fazer o combo completo, né? Não sei como que tá aí nos lugares que vocês trabalham, mas no meu trabalho a gente fala muito sobre isso, sobre, mesmo a gente sendo de especialidade, é auxiliar o PD a fazer as análises deles sozinhos, né? Então, muito que eu trago aqui para vocês é coisas que eu também trago para o meu time, como pro designers e afins, para eles terem autonomia e fazer as próprias análises. Então, acho de extrema importância, independente se você for para a área de pesquisa, para a área de Pro Designer, você precisa saber fazer suas análises, até para poder discutir depois com alguém sobre as melhorias que você propôs, sobre por que você propôs aquelas melhorias e tudo mais. Então, pensem nisso aí, é super importante falar sobre isso. Eu atuei com dados em Power BI quando atuava nas vendas, bem parecido com esse quesito. Claro que era personalizado para as vendas, mas a base de análise alinhada ao objetivo é bem parecido, sim. É meio recorrente que o usuário acabe falando algo que não é bem verdade, mas por algum viés de comportamento... É.
É isso, gente. Olha, depois quero feedback sobre o workshop, porque eu tentei reduzir ele um pouco, porque eu não queria criar uma atividade muito grande, mas também numa atividade não muito pequena, então ficou meio assim, né? Mas pelo menos a gente conseguiu terminar no tempo certo. Pelo menos um ganho. Arrasou, foi ótimo, como sempre, né? É pouco tempo para falar sobre métricas, falar sobre ferramentas, é sempre pouco tempo, nunca. Depende muito do contexto de cada pessoa, que a gente vai lembrando vivências e quero falar sobre, e aí a gente entra num limbo ali que, ó, vai horas batendo papo. Sim, Vai ser sim, ótimo. sim. Eu vou compartilhar no chat, gente, o formuláriozinho de feedback, que aí vocês podem mandar as percepções ali. Quem precisar de certificado também, coloca ali que precisa de certificado, que a gente envia para vocês num prazo aí de pelo menos uma semaninha, porque é mais manual ali para produzir os certificados. Deixem feedbacks, deixem as sugestões de futuros workshops, pessoinhas para trazer. Olha, já fica a dica aí, por favor. E acho que é isso, gente. Agradecer de novo a Tami, porque é sempre ótimo ali trazer os conteúdos que você traz. Obrigada, de verdade. E acho que é isso. Aproveitem aí o restinho da semana. Jade, só falando que, gente, sério, eu sou péssima para divulgar as minhas coisas, sabia? O Alexandre comentou se tem um grupo de UX Metrics e afins. Eu criei um grupo no LinkedIn, Alexandre, vou te mandar. Só que eu sempre esqueço dele. Eu geralmente posto quando preciso, algumas coisas e tudo mais, mas é isso. Vou mandar aqui no chat também e depois mando para a Jade, se caso ela Pode puder. mandar que a gente divulga. É ótimo. E é isso, o pessoal gostou bastante, ó. Só elogios. Arrasou. Bom, que bom. Cadê? Prontinho, mandei aí, gente. Muito obrigada. Adorei conversar com vocês hoje. Foi ótimo, obrigada. Obrigada, pessoal. Bom descanso, bom restinho de semana, bom feriadinho semana que vem. Aproveitem. Jade, posso sair ou você quer que eu fique aqui um pouco? Não, pode ir. Se liberar, Então tá. pode, ó, Esqueci, descansar. não sei. Tchauzinho, gente. Até Tchau, mais. gente.